Olá, graça e paz, é um grande prazer estar aqui com você para nós darmos início aí ao nosso quadro séries, né, nesse ano de 2022 e não poderia ser diferente. Se tem alguém que Deus coloca em nosso coração é Jonas, e eu vou te levar pelas águas turbulentas, pelas opiniões complexas e vou te levar a caminhar um pouco com esse profeta resmungão e rabugento. Mas de uma forma um pouco diferente nós vamos fazer esse ano. Vamos começar a falar do profeta de trás para frente. Vamos começar no final do livro. Mas, por que isso? Pois é, você vai entender durante a caminhada. Eu quero te mostrar um pouco da visão deturpada que Jonas tinha do amor de Deus. Você nota ali que Jonas, mesmo pregando para o povo de Nínive, aquele povo vestindo pano de saco e cinza, aquele povo se arrependendo e levando esse arrependimento até Deus, Jonas, em determinado momento, ali no final do livro, ele sai e fica observando a cidade de longe. E eu te pergunto, Jonas queria ver o quê? O povo se arrependeu, o povo se quebrantou. Será que Jonas ainda estava pensando que Deus iria mandar fogo e consumir aquele povo? Que visão estranha, né? É uma visão deturpada, completa, que Jonas tinha do amor de Deus. Isso é complicado e eu vou te falar disso nesta série de Jonas, observando cada capítulo, que se você tem uma visão deturpada do amor de Deus, você acaba pensando que Deus pode ser um grande tirano. Que terrível, hein? Então vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Jonas, Jonas capítulo 4. Lembra que eu te falei, nós vamos começar do final. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Jonas. Jonas saiu da cidade, resmungando se assentou a leste de Nínive. Ali ele construiu um abrigo com ramos e folhas e ainda ficou esperando para ver se ia acontecer alguma coisa à cidade. Quando as folhas de seu abrigo murcharam com o calor, o Senhor fez com que uma planta crescesse bem depressa e com suas grandes folhas desse um pouco de sombra para Jonas. Isso fez com que ele se sentisse muito feliz. Mas Deus também mandou umas lagartas. E na manhã seguinte as lagartas roeram a raiz da planta, que foi murchando e acabou morrendo. Então, quando o sol começou a esquentar, Deus mandou um vento muito quente, vindo do deserto, e o sol forte bateu na cabeça de Jonas, que já quase desmaiando pediu para morrer. Ele falou, a morte é muito melhor do que isso. E Deus perguntou a Jonas, você tem razão de ficar tão aborrecido por causa da planta ter morrido? Sim, respondeu Jonas, tenho razão de ficar aborrecido a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você fica com pena de si mesmo, porque o seu abrigo foi destruído, embora nem tenha trabalhado para consegui-lo, e ele não passa de uma planta de pouca duração. E por que você acha que eu não deveria sentir compaixão de uma cidade grande como Nínive, com 120.000 pessoas vivendo em completa escuridão espiritual e todos os seus animais? Jonas, capítulo 4, versículos 5 a 11. Você consegue observar aqui, Jonas tinha alguns aspectos aqui, né? Primeiro, Jonas ele observava o seu chamado de um ponto de vista meramente transitório, né? Jonas, Senhor, eu quero morrer, eu quero desistir de tudo. Jonas não entendia o chamado dele. O chamado que Deus nos dá cuida de nós poderosamente, é uma bênção. Se nós entendêssemos isso, nós não abriríamos mão dele. Se nós conhecêssemos um pouco da bondade, do amor de Deus, nós não teríamos nós não fugiríamos do chamado de Deus. Eu posso esclarecer para você que os melhores anos da minha vida foi aos pés de Cristo servindo. E assim é quando nós entendemos. Eu fico triste quando eu vejo jovens com sinais claros da glória de Deus, do chamado, da unção, mas eles querem fugir. Jonas aqui, ele não compreendia o amor de Deus. Então aqui eu já te falo, quando você não compreende o amor de Deus, você vai acabar fugindo do seu chamado. A tese total do livro de Jonas é um fujão, não é verdade? Mas a outra coisa aqui impactante é que Jonas pede para si a morte. Jonas, ele não se importava em passar uma visão completamente equivocada de Deus.
Talvez é porque Jonas não conhecia verdadeiramente o coração e o amor de Deus. Então aqui o primeiro ponto que eu esclareço com você é que quando você não conhece o amor de Deus, você acaba não tendo noção da importância da sua vida, da importância do seu chamado e do quanto o teu chamado é quase um cobertor em dias frios para te agasalhar, porque você trabalha para o Senhor, você honra o Senhor e o Senhor cuida de você porque o Senhor é fiel. E você também acaba perdendo a perspectiva de que o chamado é para atrair mais pessoas ao céu, ao reino de Deus. Olha só que Jonas aqui, ele se enche de fúria, se enche de revolta e ele fica intrigado com Deus e se torna um verdadeiro respondão. E às vezes a gente olha para Jonas querendo dar uns cascudos em Jonas. Mas eu te pergunto, quando nós recusamos o nosso chamado, nós não estamos fazendo a mesma coisa que Jonas? Deus, tem coisa mais importante. Deus, eu tenho uma opinião mais forte. Deus, eu tenho o meu ponto de vista. Deus, eu tenho a minha justiça própria. Porque é isso que Jonas manifesta aqui, né? A sua justiça própria. Jonas, o justiceiro, querendo que Deus fosse um grande justiceiro. Eu vou ler aqui um trecho do livro que nós colocamos ali no site, nosso site voltandocasa.com, porque há um livro que o Senhor nos deu que se chama Fases da Vida Cristã. Eu acho que Jonas deveria ler esse livro. Sabe por quê? Nesse livro nós falamos que após a conversão nós temos uma sensação que o céu é só nós, que Jesus morreu só para nós, que o sangue de Cristo é só nós e que a obra toda do reino de Deus é só em torno de nossas vidas. É como se o céu fosse feito pensando somente em você. No primeiro momento da vida cristã, é assim que nós pensamos. Eu acho que Jonas estava pensando assim. Jonas não abriu o seu entendimento para compreender a grandeza de Deus. Olha o que diz aqui o trechinho do nosso livro. Vou ler aqui para você. Na segunda fase da vida cristã, paramos de pensar no céu só para nós. Entendemos que somos não apenas salvos, mas chamados para cumprir o ID, nos envolver e precisamos responder à altura. Nessa fase, percebemos que Cristo nos encontrou à beira da estrada, roubados e feridos, então cuidou e nos colocou sob os cuidados do Espírito Santo. Um belo gesto de amor. Percebemos que precisamos fazer o mesmo e entendemos o jeito certo de fazer isso. Não se trata de querer fazer tudo como na primeira fase, onde achamos que o céu é só nosso, mas fazer o que está planejado para nós. E isso se chama propósito. Olha também o que diz em Lucas 10:2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Grifo meu, os trabalhadores aprovados, os trabalhadores os quais o Espírito Santo pode usar, os trabalhadores experimentados pela pessoa do Espírito Santo. Você vê aqui que a visão deturpada de Jonas pediu que Deus condenasse todo aquele povo, mesmo diante do arrependimento e o quebrantamento. Eu quero dizer para você que está lá, que vê essa nossa série, Jonas vai marcar, impactar o teu coração, porque talvez você se sinta um refém de Jonas. Talvez você em algum momento sinta que Deus é um tirano e que Deus está à espreita e que Deus está talvez lá na esquina da cidade e que em qualquer momento Ele vai te pegar porque Ele está desejoso de te condenar e lançar fogo sobre a sua vida e que Deus está esperando o dia que você vai pisar na bola para Ele te mandar para o inferno. Calma, Deus continua o mesmo e Ele responde com carinho, com amor e ternura, a um coração quebrantado e contrito. Eu falo muito para jovens, é um clamor que Deus coloca no meu coração, e uma coisa que eu vejo muito nos jovens é que eles estão ali firmes, eles estão ali fortes, mas no primeiro erro eles desistem, como se Deus os condenasse e ali não houvesse mais solução. Não é assim. Deus não é Jonas, muito pelo contrário, Deus é amor. Então eu começo a te mostrar como é sério uma visão deturpada do amor de Deus. Jonas
talvez tinha, mesmo após todas aquelas experiências, uma visão que Deus era um tirano, mas se Deus fosse um tirano, seria para ele também. E Jonas, além de achar que Deus era esse tirano até para si, achou que Deus também era um tirano para o povo de Nínive. Não faça isso. Eu trago essa mensagem para você porque Deus é amor. Deus, ele te chamou lá atrás. Talvez, chegando até aqui, você se machucou, se envolveu com pecado. Talvez as coisas não andaram como você planejou. Mas não desista. A mensagem do Evangelho é boas novas. Eu sei que às vezes nós confundimos a mensagem do Evangelho como a mensagem do massacre, a mensagem da tirania, a mensagem da dor, a mensagem do medo, a mensagem do aviso ao inferno. Calma, o Evangelho é as boas novas de um Deus que te chama, de um Deus que, assim como foi sensível ao clamor daquela geração em Nínive, ele também é sensível à sua vida. Ele te chamou, ele é bondoso e ele é um Deus resgatador. E ele não se deixa influenciar por homens equivocados como Jonas. Eu aguardo você no segundo capítulo, onde nós vamos ir para o capítulo, nós estamos aqui no capítulo 4 de Jonas, então nós vamos aqui para o capítulo 3. Márcio, que estranho. É isso mesmo. Vamos mostrar o perigo de uma visão deturpada. Joguemos Jonas ao mar, mas na certeza que Deus é bom e há de resgatá-lo, assim como nos resgatou. O Senhor é um Deus resgatador. Que Deus te abençoe e eu aguardo você no nosso segundo episódio. É isso aí, até a próxima. Tchau.